poderia estar em qualquer outro lugar, como muitos que deveriam estar aqui estão em outros lugares. Deus sabe por quê. Mas você foi trazido aqui porque o Senhor quer falar com você nessa manhã. E eu agradeço a Deus, louvo ao Senhor por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, sendo instrumento dele para passar a palavra para vocês. Agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus por esses 8 anos, que já vai para 9 anos, que ele me tirou da morte para a vida. E eu estou aqui firme, eu estou aqui saudável, e eu amo o Senhor, eu amo a palavra e eu amo a igreja. Eu quero declarar isso em público. E quero agradecer também, né, ao meu cunhado, minha irmã, aos bispos, pela confiança e o privilégio de estar aqui. E nós hoje vamos falar a respeito de descanso. Ainda resta um descanso ou não? É uma pergunta que eu estou fazendo hoje. Ainda resta um descanso ou não? E isso está na palavra, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 9 e 11. Ontem nós estávamos aqui e a ministra de louvor, ela disse que tinha pedido ao Senhor que a inspirasse nos cânticos que ela iria cantar, porque afinal de contas era o último encontro do ano e era, né, a gente já chega já ao final do ano com festividades, e ela disse que queria cantar músicas alegres, animadas, mas o Senhor inspirou ela a cantar cânticos que falassem sobre descanso. E aí, no final, eu cheguei para ela e disse, olha, eu vou estar passando a palavra amanhã, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu esteja tratando sobre que assunto? E o Senhor me falou descanso. Eu falei, Senhor, se por um acaso for coisa da minha carne, que o Senhor muda o tema, eu faço aqui o esboço rapidinho. E aí eu senti que isso era uma confirmação, até falei com ela, a mensagem já está pronta. Então, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda assim, resta um descanso sabático. Eu quero, por favor, vocês podiam colocar todas as mensagens na versão ARA, por favor? Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Nesse contexto aqui, nós vamos ver o que o Senhor está querendo dizer, mas nós vamos muito além do que está falando aqui de descanso sabático, de descanso do próprio Deus, e Ele vai falar conosco desses dias atuais o que nós precisamos de ouvir. Vou fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, te louvar, te bendizer por mais um dia, por mais uma manhã que o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, aguçando nossos ouvidos, liberando a nossa mente, Senhor, para poder estar compreendendo a Tua palavra e o que o Senhor quer, mais uma vez, falar conosco a respeito, Senhor, de descansar no Senhor. Nós te agradecemos, declaramos, meu Deus, que estamos abertos, Pai, para compreender a Tua palavra. Fala conosco, fala aquilo, Senhor, que cada um de nós entrou aqui necessitando, em nome de Jesus. Então, quando o Senhor diz a respeito, né, nós não vamos lá no texto, eu queria só pegar esse versículo, mas Deus vai falando ali o que no passado ele se irou com o povo por causa de desobediência, porque o povo não descansava, e a própria lei que Deus deu, 513 mandamentos, não tinha como o povo descansar, era preocupado em obedecer isso, obedecer aquilo, se pecava, tinha que começar tudo outra vez, e o povo não tinha descanso. Deus viu que a lei não dava descanso para o povo dele. E aí veio Jesus para nos dar descanso verdadeiro. Então, no passado, o que foi desobediência, hoje para nós, irmãos, a desobediência também não nos dá descanso. Se nós não obedecermos a Deus o que Ele fala, nós não conseguimos descansar. Aí você pode falar assim, não, mas eu obedeço a palavra, eu conheço a palavra, estou aqui hoje de manhã, estou aqui prestando culto. Mas acontece que a desobediência, às vezes, é nós lermos a palavra e não colocar em prática realmente. Por que eu tenho visto? Converso com muita gente, na igreja, fora da igreja, e eu tenho encontrado tantos cristãos, chamados cristãos, que conhecem Jesus, conhecem a palavra e estão totalmente fora desse descanso que Jesus veio trazer. São cristãos, seguem Jesus, mas não estão descansando. Falam que descansam. Às vezes está passando por situações e até falam, um jargão evangélico que se costuma dizer, Deus está no controle.
Mas Deus está no controle, da boca para fora, fala porque sabe, e amém. É uma boa confissão. É uma boa confissão, porque é para... Mas saiu dali, continua estressado, preocupado e ansioso. Tem uma pessoa que trabalha comigo em casa e ela está marcada para ir toda terça-feira, ela vai, toda quarta-feira ela vai, e faltou na semana retrasada, e eu preocupada, aconteceu alguma coisa e tal. Não, depois de conta, nessa quarta-feira agora, ela veio me contar que ela teve uma crise de ansiedade a tal ponto que ela teve que tomar um medicamento para dormir, tomou o medicamento já na hora de dormir, e aí até que o efeito, né, começa a ser feito no corpo dela, ela amanheceu dormindo até as 10 horas. Uma crise de ansiedade. Passou por momentos difíceis há tempo atrás? Passou. O Senhor fez com que passasse, que superasse? Superou. Mas fica naquela, não, Deus está no controle, mas na hora que vem, não põe em prática. E o colocar em prática, nós precisamos, às vezes, de estar passando, o Senhor já está permitindo, às vezes, nós no meio de uma situação, para nós colocarmos em prática. É o momento de colocar em prática quando nós estamos passando por lutas, tribulações e adversidades. É nesse momento que nós vamos sentar, respirar fundo e falar, agora, como que eu posso praticar esse descanso? Então, não examinar as Escrituras é desobediência. Não olhar o que o Senhor pode estar falando para você naquele momento, encaixar um versículo, praticando realmente, confessando realmente, é negligenciar. Negligenciar não deixa de ser uma desobediência e não consegue nos levar ao descanso. Nós vamos ver aqui um pouquinho hoje sobre a conversão do apóstolo Paulo, chamado Saulo. A maioria de nós aqui conhece como foi a conversão de Saulo, mas às vezes, para quem não sabe, Saulo era um homem, né, um cidadão judeu, tinha cidadania romana, era um homem culto, um homem letrado, um homem de posição na sociedade daquela época, influente naquela época, vigilante da lei, cumpria a lei toda, os profetas, acreditava nos profetas, temia a Deus e era muito zeloso da lei. E esse homem, por estar controlando tudo que se levantava contra a lei e os ensinamentos de Moisés, ele começou a perseguir um povo que conheceu Jesus, andou com Jesus e continuou a falar da palavra, do que ele ensinou. Então ele começou a ser um perseguidor da chamada a seita dos nazarenos, que naquele tempo não tinha o nome de cristão, era seita dos nazarenos, ou então era chamado de caminho. Aqueles ali é que seguem o caminho. Então, quando fala o caminho, está se referindo aos que seguiam Jesus depois que ele subiu aos céus. E Paulo era um homem dessa maneira, e ele conseguiu a tal ponto uma autorização para ir para Damasco, para prender todos aqueles que eram do caminho, todos aqueles que eram da seita dos nazarenos. E ele está um dia a caminho de Damasco, dizem que é cavalo, a gente não sabe bem, né? Mas se falava cavalo, vamos dizer que... E ele estava a caminho de Damasco com uma guarda acompanhando ele, um grupo de soldados, para prender essa seita dos nazarenos. E aí, de repente, acontece uma luz muito forte, ele vê algo que veio dos céus, ele cai ali do animal que ele estava montado, vamos dizer, o cavalo, e ele cai. Quando ele cai, essa luz já o cegou totalmente, ele escuta uma voz falando, Paulo, por que me persegues? Quem que é esse? Quem que eu estou perseguindo? Eu estou só perseguindo um povinho ali em Damasco que está seguindo um que foi chamado Jesus. Mas a voz falou com ele isso, Paulo, por que me persegues? Então, nós já tiramos alguma coisa daí, né? Quem persegue um cristão está perseguindo o próprio Jesus. Porque ele disse, por que me persegues? E ele ficou cego a partir desse momento. 3 dias ele ficou sem enxergar. Acontece que para a cidade que ele estava chegando, Deus avisou um homem que estava lá, que iria chegar um homem cego, não enxergando nada, sendo conduzido por alguém, e o anjo falou com ele, olha, você vai pegar esse homem, levar para sua casa e vai cuidar dele por esses 3 dias. Quando ele chegou à cidade, aconteceu tudo da maneira com que Deus tinha avisado para esse homem, e ele esteve por 3 dias na casa dele, sem enxergar nada, só ali, né, com certeza ouvindo mais e meditando naquilo que tinha acontecido com ele. 3 dias depois, né, ele recupera a visão, e aí esse homem que chamava Saulo, o nome dele mudou para Paulo. Aí começa a saga de Paulo.
porque ele começou a perseguir não os do caminho, mas ele começou a perseguir todos aqueles que falavam contra a lei de Moisés ou não obedeciam à lei de Moisés. E ele chegou trazendo uma lei diferente, uma coisa nova do que os judeus estavam ali acostumados a seguir. E ele veio com algo novo, ele veio tentando ali convencer que não precisava, às vezes, de guardar o sábado, que hoje, agora, era diferente em Jesus. E ele tentou convencer que não precisava ter prática que judeus faziam. Olha, hoje não precisa mais disso, a circuncisão. E começou a haver um reboliço na região. Ele começou a mexer com toda a comunidade judaica, a ponto de levantar, os sumos sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, saduceus, todos aqueles que de alguma forma seguiam alguma coisa, acompanhavam alguma coisa, quer contra ou a favor. E esse homem começou a causar um reboliço, como se diz, em todos os lugares. E ele continuou firme. Ele foi de cidade em cidade, toda aquela região. Ele fez 3 missões, viagens missionárias por toda aquela região, e de tudo aconteceu. Ele operou milagres, ele operou cura. Onde ele chegava, às vezes ele começava a pregar aquilo ali, que o viver agora era em Cristo, que Jesus veio para cumprir a lei, tudo. Aí pegavam ele, vamos matar esse homem, nós temos que acabar com ele. Ele foi quase apedrejado, foi livre de ser apedrejado, foi açoitado, foi preso várias vezes. Esse homem não teve mais sossego, porque ele veio trazendo a libertação e o descanso que Jesus veio trazer. Então, mais ou menos isso aí é a história de Paulo. E diante de tudo isso, se você pegar ali, eu te convido, te incentivo a ler o livro de Atos, desde ali o início. Na hora que, a partir do momento da conversão de Saulo, começa a ler o que aconteceu com ele, é muito bom. É como você assistir um bom filme. Tem até bons filmes aí, mas você lê ali o livro de Atos, você não vai conseguir sair dali, porque é uma emoção atrás da outra. E vamos lá em Atos 23:11, depois dele fazer viagens missionárias, ser quase morto. Teve um dia que apedrejaram ele, que deram ele como morto, aí deixaram ele lá no cano, no dia seguinte ele levanta e segue viagem. Então, em Atos 23:11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado deles, depois de ter fugido aí corrido de uma cidade: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Assim também importa que o faças em Roma, Itália. E isso Deus falou com ele. Ele tinha ido a Jerusalém, a coisa pegou fogo, os sumos sacerdotes estavam ali já fazendo, que nós precisamos matar esse homem, o que nós vamos fazer com esse homem? Porque ele está mandando mudar tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos. E aí o Senhor fala com ele: olha, assim como você fez todas essas viagens lá, mas assim como você entrou para Jerusalém com ousadia e pregou, agora você vai para a Itália, para Roma. Então, eu vou combinar uma coisa com vocês vão me ajudar. Todas as vezes que eu falar assim, mas o Senhor falou, aí todo mundo vai responder para mim assim: você vai a Roma, ok? Combinado? Que aí vocês vão me ajudar, entendeu? Então, mas por quê? Porque o Senhor disse: você vai a Roma. Então, nosso foco agora é o Senhor disse: Paulo, você vai a Roma. Acabou. Então, olha só, depois que ele teve esse aviso do Senhor falando isso com ele, já logo nos dias seguintes acontece uma cilada. Acontece uma cilada que os judeus se uniram, 40 homens do meio de todos os judeus que estavam ali, 40 homens se reuniram e fizeram um propósito de não comer e não beber enquanto não conseguisse matar Paulo. Fizeram esse propósito e armaram uma cilada, foram lá até onde as pessoas que estavam ali acompanhando ele, responsáveis, e um sobrinho dele, filho de uma irmã dele, e escutou eles combinando de que, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele lá em tal lugar e vamos ouvi-lo para ver o que ele tem para ensinar de novo e tal, mas nós vamos fazer isso, dar a entender que nós estamos interessados, mas na verdade nós vamos passar a mão nele e aí nós vamos completar a nossa falta de comida, e vamos matá-lo.
E eles fizeram esse propósito. Só que esse sobrinho dele ouviu, foi lá, procurou um guarda, procurou o comandante, e avisaram, e aí eles colocaram guarda para vigiar a vida dele. Então, por que eles foi frustrado? Por que eles não conseguiram fizeram o propósito, nós não vamos comer nem beber, então eles tinham que ser rápido, eles iam ficar sem comer e beber. Eles tinham que fazer o serviço rápido. Por que não aconteceu deles conseguirem matá-lo? Porque Deus disse o quê? Amém. Quero ouvir a voz de todo mundo. O que Deus disse? Uau, você vai a Roma. Então começou daí. Por isso que ele não foi. Aí começa, ele vai, começa a ser preso porque começa a ter agitação para tudo quanto é lugar. Os judeus estão loucos com esse homem, querendo matá-lo. Uns chegavam, ouviam, concordavam, iam examinar, iam pensar, gente, mas esse homem era contra nós, seguidores. Agora, se ele está pregando essas coisas, ele deve ter... E considerava o que Paulo estava dizendo, mas a maioria não. Que era enraigada, claro, nas leis dos profetas, mas muitas vezes só queriam ouvir o que os profetas falavam, mas fazer muito pouco. Aí ele foi mandado para Cláudio, aí depois ele foi mandado para o governador de Cláudio. Cláudio não soube o que resolver. O que eu faço com esse homem? Eu não vejo nada, motivo para matá-lo. Aí pega Cláudio, manda ele lá para o governador Félix. Inclusive na Bíblia é citado Félix e Drusila, que era o nome da mulher dele. Aí fui pesquisar, ela era judia, e eles começaram a trazer Paulo, queremos ouvir o que você está falando, e começaram a considerar. No dia seguinte mandava, ele vinha outra vez e ouvindo, até parecendo que ele estava aceitando o que Paulo estava falando, mas diz a palavra que ele estava interessado, esperando, o Félix estava esperando que o Paulo soltasse algum dinheiro para ele, para libertá-lo. E aí, por fim, esse Félix não viu que não ia sair nada ali de Paulo, ele não ia se beneficiar financeiramente. E aí ele já estava no momento dele passar o governo para Festo. Aí só que ele não preocupou, não, já voltou entregando. Aí colocou Paulo na prisão, Paulo ficou 2 anos preso. Félix não fez nada com ele, estava até a entender que estava ali considerando o que ele falava, colocou ele na prisão e ele ficou 2 anos preso, porque nisso Festo já tinha entregue Félix já tinha entregue para Festo, lá já o governo, e ele ficou 2 anos. Aí eu pergunto, imagina, irmãos, o cara que converteu, estava pregando a verdade, pregando Cristo, pregando arrependimento, de repente, 2 anos numa prisão. Aí imagina, e 1 ano depois, 6 meses depois, você acorda e fala, 6 meses para estou eu aqui na prisão? Ai, o que eu estou fazendo? O que aconteceu? Aquele homem, aquela voz no caminho me falou, você está me perseguindo? Eu não estou perseguindo mais ninguém, eu estou perseguindo só quem não está seguindo. E aí passaram 6 meses, ele lá na mesma prisão. Mais 6 meses, 1 ano e meio, ele na prisão, ali numa masmorra. 2 anos depois, ele ali preso, sem conversar com ninguém, sem pregar para ninguém, sem falar das experiências dele com ninguém. Aí depois ele vai diante de Festo e apresenta a defesa dele, fala, conta tudo. Aí ele apela para César, porque Festo não estava sabendo o que fazer também com ele. E aí ele apela para Festo. Foi aí que eles viram que ele era, apela para César. Aí eles viram que ele era cidadão romano, viram que ele estava falando até em grego com outras pessoas. Puxa, nós estamos aqui com um homem que é cidadão romano. Meu Deus do céu, nós temos que tomar cuidado de como tratá-lo. E aí ele apelou para César. E aí, quando ele apelou para César, ele foi mandado para o rei Agripa. Aí eu pergunto, por que ele não, Festo, falou assim, olha, não tem jeito, não vou ocupar Agripa com isso, não vou mandar você ir lá para César, não, nós vamos deixar você aqui para o resto da vida preso. Por que isso não aconteceu? Porque Deus disse o quê? E ia soltá-lo, só que, diz a palavra, que como ele tinha apelado para César, aí falou, você apelou para César, agora não posso te soltar, você vai ter que ir para a Itália, você vai ter que ir para Roma. Aí ele vai para Roma. Aí acontece que
né? Naquele tempo, a viagem era de navio e era muitos meses para ele ir para a Itália, né? É bom depois vocês verem o trajeto que foi feito. E aí o barco com Paulo vai com, né, guardas também, porque ele estava preso, com guardas para levá-lo para Roma. E aí, no meio do caminho, o que acontece? Não, nesse tempo não tinha WhatsApp para avisar, não tinha meteorologia avisando que ia ter um tufão. Aparece um tufão, que era um tufão chamado Euroquilão. Era um tufão que vinha do Nordeste para atingir todo o Mediterrâneo. Vamos lá em Atos 27 e 20 para vocês verem o que é que aconteceu, o que eles viveram nesse navio. Só esse pedacinho, 27, 20, diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, e toda esperança de salvamento junto. Então veio aquele vento, o navio, eles fizeram tudo que podia, levanta a vela, desce vela, não sei, não entendo, e aí eles teve uma hora que eles deixaram o barco ir solto, porque não tinha como eles controlarem a força desse tufão, e deixaram o barco como que à deriva, sem sol dias, sem sol e sem estrela, e vivendo tempestades todos os dias, e dissipou, quando dissipou a tempestade parou. Fala que foi junto, dissipou junto a esperança de se salvar. Imagina isso. Mas aconteceu que eles naufragaram, eles tiveram um naufrágio, mas antes desse naufrágio, o barco está ali, tempestade todo dia, sem sol, sem estrelas, sem esperança nenhuma de salvamento. Nós estamos aqui no mar, no navio, não sabemos aonde que vai dar, o vento, o tufão, passou, graças a Deus, nós estamos aqui sem chance de nada, sem estrelas, sem dia, sem sol, sem nada. Imaginem essa cena. Mas aí, como Deus havia dito que... O que Deus disse? Você vai a Roma? Aí, à noite, um anjo fala com ele o seguinte, 27, 23... Atos 27, 20. Atos 27, 20. Não, pode passar, vai aqui, eu já estou lá na frente, eu já estou em 27, 23 e 20 a 26. 27, 23 a 26. O anjo fala com ele, porque esta mesma noite, isso ele contou, ele teve a experiência e foi contar para os companheiros dele, para os guardas, para todo mundo que estava acompanhando ele no navio, e ele o chamou, contou o que o anjo disse a ele. Ele falou assim: olha, porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Primeiro aviso, ele vai para César. César está onde? Em Roma. Segundo, o Senhor já te deu todos quantos navegam contigo. Significa o quê? Ninguém ia perecer, ninguém ia se afogar, ninguém ia ser lançado ao mar pela tempestade. Ninguém. O Senhor já deu todos quantos navegam contigo. Aí veio o naufrágio. E por que o Senhor prometeu isso a ele? Sabiam que ia ter o naufrágio, né? O anjo os avisou para que ele o quê? Se preparasse. Se preparasse. Vamos no 26, no 25. No 25. Portanto, senhores, isso Paulo falando para ele, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Então o anjo me disse, nós vamos estar com César e ninguém vai morrer. Então, do jeito que o anjo me falou, vai acontecer. Do jeito que foi dito, vai suceder. Já o 25, 26. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Até aí.
Aí vocês sabem o que aconteceu, né? O barco caiu todo mundo e chegaram numa ilha chamada Malta. Frio, vento, chegaram, foram logo se aquecer, e aí Paulo está lá mexendo uns gravetinhos lá para poder esquentar a fogueira, para eles se aquecerem. Aí vem uma víbora e morde a mão dele. Isso está em 28, de 3 a 6, mesmo Atos 28, de 3 a 6. Olha que interessante que acontece aqui. 28, 3 até o 6. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros, né, as pessoas que estavam lá na ilha, que chegaram, né, foram ajudá-los, os que estavam, né, os náufragos, foram todos eles, os moradores da ilha. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns para os outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa ele viver. Então, ou seja, salvou lá do mar, de um naufrágio, mas vai morrer de qualquer maneira. Foi pondo o pé aqui e vai morrer de qualquer maneira. Seguinte, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Claro, era uma serpente venenosa. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedeu, mudaram o parecer e diziam: ele é um Deus. Porque como é que pode uma serpente morder sua mão, passar poucos minutos e tinha que estar morto, e o homem não morreu? Então esse homem é um Deus. Não. Por que a serpente não causou dano? Era uma serpente venenosa, mas por que não causou dano nenhum? Porque o que Deus disse? Que ele vai a Roma. Entenderam? E aí continua. Ele foi recebido pelo pessoal da ilha, todo mundo ajudando a cuidar de todos. E aí tinha um homem chamado Públio, era um homem muito influente, tinha uma grande propriedade, e ele colocou eles lá, hospedou eles na casa deles, e ajudou, deu alimento, cuidou desses homens, né, que todos sobreviveram do navio. E aí aconteceu do pai desse Públio, está doente, estava com uma desenteria, com febre, uma coisa assim. Aí Paulo: me leva lá na casa do seu pai, levou na casa, ele orou e foi totalmente curado, o pai de Públio. Aí o que o Públio fez? Faz, espera aí então, não é só meu pai, eu conheço uma vizinha minha que está também doentinha, você pode orar por ela? E aí diz o que foi vindo, ele chamou todos os moradores da ilha que estavam doentes, ele levou para Paulo e Paulo curou a todos. Olha para vocês verem. Mas por que isso aconteceu? Deus tinha um propósito de estar passando ali por aquela ilha. Porque Deus disse antes o que para Paulo? Você vai para Roma. E aí, continuando, ele chegou em Roma e veio, né, outro barco e os levou, porque ele estava sob responsabilidade do governo, que ele era um prisioneiro. E aí ele chega a Roma. Chegou em Roma, ele cumpriu aquilo que Deus tinha falado. Quando ele chegou em Roma, ele procurou os né, chamados seguidores do caminho, foi falar para eles a palavra que Jesus tinha, né, falado a ele, ensinou para ele, porque ele foi um homem que, né, teve experiências incríveis com o Senhor, e o Senhor mostrou muita coisa para ele que ia contra a lei e o que os judeus praticavam. Então ele chegou, foi reunindo, foi nas sinagogas e foi pregando essa boa nova de que a lei tinha que largar a lei, tinha que seguir pela graça de Deus e tal. E ele foi conquistando essas pessoas e depois ele acabou ficando por 2 anos. Como ele não era um preso, vamos dizer, eu imagino, perigoso, né, para aquela época, simplesmente ele pregava algo que ele tinha convicção. Então ele foi dado a ele morar por conta própria durante 2 anos na sua própria casa com guardas tomando conta dele. Claro, ele era um preso. Então com isso ele ficou, né, na liberdade de poder continuar pregando a palavra, continuar pregando aquilo que era a missão dele de pregar, que era a graça de Deus, o descanso de Deus. Quando fala graça de Deus, graça é um favor que nós não merecíamos e que nós recebemos. Isso é graça. Então foi dado a ele pregar essa graça, esse favor imerecido de Deus, sem precisar de obras da lei, somente por fé. E é isso que ele foi passando todo esse tempo, 2 anos lá em Roma, cumprindo aquilo que Deus falou. Você vai a Roma. Diante de tudo que aconteceu, ele chegou
a Roma. Então, assim, o que nós podemos tirar disso aqui? O povo de Deus, isso eu estou falando para vocês, que desde a época que eu me converti, o povo de Deus, ele é tido aí fora como um povo meio sem conhecimento, um povo ignorante. Não no sentido de ignorante, porque tem muitos, né, de nós que somos estudados, graduados, mas eu estou falando da ignorância espiritual. Porque ver e falar que nós somos ignorantes, alguém pode chegar e me chamar de ignorante só porque eu estou aqui crendo nessa palavra. Então, o povo de Deus tem assim essa fama de ser um povo que é um pouco ignorante, mas por quê? Porque nós, às vezes, falamos que acreditamos numa coisa, mas nós não buscamos o que nós podemos mostrar de convicção naquilo que nós acreditamos, entenderam? E é o que está acontecendo muito na igreja hoje. O povo de Deus, ele tem tido preguiça de buscar as escrituras para poder estar colocando em prática na sua vida aquilo que vai fazer o efeito, aquilo que vai trazer o milagre. E o milagre foi dado a nós. A manifestação das coisas poderosas da glória de Deus foi dada à igreja dele. Aqui ou qualquer lugar onde agora estão reunidas pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, isso é a igreja dele, são os desígnios dele. Você, se está aqui, é um desígnio de Deus, você está aqui. O Espírito Santo já te envolveu, para quem ainda não teve experiência, está te envolvendo, já envolveu. Você não entende por quê, mas eu continuo ainda ali, ouvindo essa palavra, porque você é ovelha, ouve a voz de Jesus e segue. Amém? Então, nós precisamos de buscar conhecimento. Nós precisamos até o pastor Davi, estou me lembrando, não sei se domingo passado, ele colocou uns pontos em que nós, como igreja, nós devemos estar influenciando. Mas para influenciar, a gente precisa também buscar conhecer. Então ele falou, eu anotei 6 e tinha até faltado um, mas tudo bem, não é o caso. Mas ele falou de nós estarmos influenciando, sendo luz, né, na economia, na política, no entretenimento, ele falou, acho que, né, pilares que você falou, que nós devemos estar entrando, não para poder se juntar ali, mas entrando com conhecimento para nós sermos luz. Então, nós precisamos de estar tendo conhecimento de economia, de política. Já dá vontade de levantar, porque a igreja vem falar de política e religião não mistura. É por isso que a política chegou aonde nós estamos vendo hoje no nosso país, injustiças, porque por séculos e séculos, nós, igrejas, que tínhamos autoridade do Senhor, o Senhor é aquele que fala que ninguém sobe a um posto de autoridade, nem desce, não foi ele a permitir. E nós temos a autoridade desse Deus que coloca reis e tira reis, e nós não usamos isso por séculos e séculos. Não usamos a nossa autoridade, então nós precisamos de estar conhecendo o que está acontecendo na política para nós estarmos sendo luz e autoridade. Amém? E assim, nas outras coisas, né? No entretenimento, cultura, no lazer, na economia, precisamos de entender um pouco de economia para nós termos sabedoria para usar certo o nosso rendimento. Da sexualidade, sim, queria colocar esse ponto, né? A pastora Letícia falou aqui da sexualidade. Ontem, irmãos, talvez muita gente, eu não tenho nada a ver, né? Sexualidade não me interessa, eu estou em outra e não interessa. Nós não viemos aqui para aprender posições, não. Aqui foi falado coisas que, se você não está vivendo mais sexualidade, mas a sexualidade, como a preletora disse aqui, ela não significa, sexualidade significa sexo, não. Sexualidade é todo um conjunto de comportamento que você tem que ter. Porque se você não souber esse comportamento, você se torna uma pessoa sexual. Nem sempre o sexual pratica sexo. Às vezes o sexual é só para poder atrair a tentação. Então foi importantíssimo, sabe, irmãos? Eu queria incentivar mulheres. A pastora falou aqui um pouco. Quando tiver alguma palestra assim, não se feche, sabe? Não deixa a mente ficar travada. Não é nada a ver comigo e tudo. Hoje nós precisamos de estar entendendo, porque se você não tem mais os filhos, tem os filhos adultos como eu, meus 3 filhos são adultos, mas tenho netos. Se você não tem netos, você tem um sobrinho. Se você não tem um sobrinho, você tem um filho de uma amiga íntima que frequenta sua casa.
E a internet está aí na mão das crianças, ensinando, falando sobre sexualidade. Então, nós, como igreja, nós precisamos de saber o que está acontecendo, o que é sexualidade, o que está acontecendo, como nós podemos fazer, como que nós vamos responder. Se chega uma criança para você, um sobrinho, um neto e tudo, e fala, eu vi isso aqui tudo, o que é isso, como eu faço? E aí? Nós que temos a luz de Deus, nós que sabemos o que significa isso, nós não temos como resposta, não sabemos responder e nós precisamos estar preparados também, porque está aí nas mãos das crianças, está aí nas nossas mãos todo tipo de pornografia, todo tipo de deturpação do que Deus fez. Então, sabe, quando tiver um assunto, entenda, olha, são obras preparadas de antemão. Essa palestra de ontem, Deus lá no passado falou, tal dia eu vou colocar alguém para falar sobre isso, porque nesse momento nós precisamos aprender. Então, nós precisamos, sabe, de superar também as notícias. Aprender a superar, porque está um turbilhão de notícia ruim. Concorda? E a palavra diz que no fim dos tempos, uma das coisas que ia surgir muitas vozes, realmente. Você vai na internet, qualquer um pode produzir um vídeo, escolher um assunto e falar sobre ele. E muitas vezes a gente nem procura saber, deixa eu ver se essa pessoa tem alguma graduação, algum conhecimento, nada. Às vezes se falou alguma coisa que você até concorda, você, uau, você já segue. Então, assim que nós estamos, há muitas vozes, nós precisamos de estar tendo o discernimento, a sabedoria, para nós estarmos tendo como ouvir, entender, para que nós estejamos descansando em Deus. Descansando, senão não tem descanso, irmãos. Porque toda hora um momento ruim, toda hora um cenário que às vezes é desanimador. Às vezes falam da nossa economia, a gente fica pensando, e nós sabemos que vai além. A palavra está se cumprindo, coisas vão acontecer até 2030. Uma agenda aí da ONU, se vocês não sabem, pesquisem. Uma agenda da ONU para se cumprir, para poder estar separando o povo de Deus, desviando o povo de Deus, distraindo o povo de Deus da palavra. E para poder estar esfriando o amor entre nós, entre os irmãos, e entre lá fora. Se lá fora vai ficar, imagina para estar esfriando o amor entre nós, mas fala que não vai conseguir. Por causa dos eleitos, o Senhor vai abreviar esses dias. Então nós vamos estar enfrentando dias difíceis. Já estamos enfrentando, nós não estamos enfrentando dias difíceis. Ouve-se falar, né, o anticristo já está às portas, uma moeda única, vão tirar o nosso dinheiro, vai ser dinheiro digital, você vai receber só uma porção, e na Venezuela já acontece isso, tem o país próximo aqui. Essas coisas todas nos dá o quê? Nos dá temor. A gente fica inseguro, eu tenho meus netinhos, meu coração aperta, uma coisa estranha. Quando eu penso no meu netinho, aí na mesma hora, o que eu faço? Vou pôr em prática o descanso. Aí eu sento, isso é praticar. Eu sento e falo, pera lá, deixa eu buscar aqui, deixa eu trazer a minha memória aqui, o que me dá esperança. Nossa, eu estou me pegando muito essa palavra. Houve um tempo que teve fome na terra. Por isso que eu tenho que declarar, Senhor, não vai faltar para os meus filhos, nem para os meus netos, nem para a dependência, o pão, a cama para deitar, o agasalho para poder cobrir, não vai faltar, porque quando ia ter naquele tempo fome na terra, Deus preparou bem antes José, filho de Jacó, para ir para o Egito e ser o segundo homem do Egito. Aí no tempo que veio a escassez de comida, o que aconteceu? Vem Jacó com todos os filhos, os irmãos, para entrar para o Egito, porque lá estava José já esperando o homem poderoso depois de Faraó, e aí eles tiveram o suprimento quando todo o mundo estava passando por escassez. Então é isso que eu penso, sabe? Senhor, assim como o Senhor fez no passado, em todo o tempo com o povo de Israel, estou pegando esse exemplo aqui de Jacó com seus filhos, o Senhor vai fazer com a minha descendência, e é isso que nós temos que confessar, queridos. Sabe, o Senhor vai fazer isso com a nossa descendência. Quem não tem filhos ainda, ou quem ainda não está ainda na estrutura familiar, você tem irmãos, você tem pai, você tem um tio, você tem um primo, poxa, você tem um cunhado, você tem alguém para você declarar isso, não vai faltar. Porque se não faltar para um parente, não vai faltar para a gente. O Senhor vai colocá-lo para poder cuidar de nós. E o Senhor não vai permitir que nos falte nada. Porque assim como ele fez com o povo de Israel, nós somos o quê? Nós somos enxertados nessa oliveira. Nós recebemos direito a ter como herança as mesmas bênçãos do povo de Israel.
Irmãos, isso é para a gente dar valor demais à nossa vida e ao nosso futuro, estar cuidando do nosso futuro. Então, olha, o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Claro que ele passou, experimentou muita coisa. Às vezes ele fala, mas eu vou precisar de experimentar tudo que Paulo experimentou para poder ficar confiante e falar assim, olha, do jeito que o anjo me falou, vai acontecer. Porque, afinal de contas, um anjo falou com ele. Ah, mas e se o anjo não falar comigo? O Senhor fala de 1000 formas hoje. De 1000 formas, até pela internet. Você pode abrir um vídeo, o Senhor pegar ali para colocar diante de você uma palavra que você está precisando. O Senhor fala através do irmão, o Senhor fala através de sonhos. Sabe? Por isso é que nós temos que estar amando a comunhão. Porque aqui na igreja, quando terminar o culto, não vai embora depressa, não, porque às vezes você vai conversar com uma pessoa e aí ela vai falar, às vezes, da parte de Deus, uma coisa que você estava perguntando para Deus durante a semana, já aconteceu comigo. Senhor, me responda, eu preciso que me responda. Aí eu ia na palavra, aí um momento conversando com o irmão, ele responde aquilo que eu tinha perguntado a Deus. Então, nós precisamos de estar sensíveis a isso. Nós precisamos, não precisa de Deus estar te dando sonho. Às vezes você fala, Senhor, fala comigo claramente. Se o Senhor falar, às vezes ele precisa e fala, mas às vezes não. Ele me avisou quando eu tive problema de saúde, um mês antes. Tive um sonho, tive uma visão. Ele não falou, você vai aparecer com um tumor na cabeça, você vai ter a cabeça aberta 2 vezes, o tumor não tem cura, não tem tratamento, você vai ter poucos meses de vida, tá, Laila? Mas fique firme. O Senhor não falou isso. Ele me mostrou uma situação, parecia que era um médico na minha frente, uma situação de oração, intercessão, ondas passando pela minha cabeça e ele me deu a experiência disso. Ele não falou exatamente o que iria acontecer. Então, assim, fique atento, porque o Senhor vai nos avisar, assim como avisou para Paulo. Paulo descansou no Senhor. Claro que depois ele foi, sendo aceito, os próprios discípulos de Jesus que resistiram muito a ele, reconheceram a sabedoria dele, porque viram na própria vida dele, a perseverança daquilo que ele estava acreditando. É isso que eu queria passar para você. Eu quero encerrar com o Salmo 131. Esse salmo nem precisava ser colocado, porque eu sei ele de cor. Nós precisamos, hoje em dia, estar com o nosso coração quebrantado, tempo, irmãos, de estar vivendo a vida, curtindo a vida doidado. Não está. Com a palavra de Deus dentro de nós todo tempo, vigilante, e confessando, não vai suportar quem estiver assim. Porque já estão muitos irmãos aí, são filhos amados, servem a Deus muitas vezes, mas quando está vindo alguma situação de adversidade, estão desmoronando. Essa menina teve uma crise de ansiedade, o Senhor deu um grande livramento para ela. O marido sofreu um acidente de moto, ficou todo quebrado, os 2 braços, tudo quebrado, e o salvou, e hoje a pessoa da cirurgia está bem, e ela está com crise de ansiedade. Mas aí vocês imaginam, na hora que ela falou, o vídeo que eu mandei para ela. A Laís até falou comigo, não faço ideia. Mandei aquele vídeo para ela, exortando. Não pode, irmãos. Nós precisamos colocar em prática, sabe, essas coisas. Então, o que eu estava falando antes, vem os pensamentos, eu sento e começo a me lembrar, Deus fez isso no passado, vai fazer agora. Nós somos povo de Deus, ele fala que nenhum mal vai nos suceder. Se nenhum mal nos suceder, e suceder algum mal, nós temos que manter firme na confissão. Porque foi um mal, uma serpente morder, ele não morreu, mas deve ter sentido dor, deve ter ficado inchado, sim. Sabe, ele sentiu as dores daquele veneno, Paulo, sabe? Que tormenta, que naufrágio, que tristeza, que angústia, não vê estrela, não vê sol. Claro que teve angústia, mas ela não pode, sabe, ter lugar em nós. Então, é a gente sentar, respirar fundo e falar, o que eu posso fazer aqui agora para me lançar no descanso de Deus. E aí você lembra das promessas, lembra da palavra, lembra de alguém, sabe? Lembra de alguém. Ai,
Nossa, aquela pessoa passou por isso, Deus. Lembre dos exemplos da Bíblia, como nós vimos aqui. A história de Paulo é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. E nós temos, né, o Espírito Santo de Deus em nós, que nos capacita a tudo. A tudo. Então, crise de ansiedade. Crentezinho, cristão, estressado, não. Ansioso, não. Deprimido, não. Atribulado por uns momentinhos, assusta. Não. Nós temos que estar descansados para nós descansarmos quem se aproximar de nós. E aí eu termino com o Salmo 131 de Davi, que era um rei, um glorioso rei, né, de Israel, o maior rei de Israel. E ele diz assim: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo, rei, nem altivo meu olhar. Não ando atrás de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas mais para mim. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Nada contra, mas eu estou falando de as coisas grandes que ele percebia, pode estar muitas vezes dentro desse contexto. Não estou atrás de grandes coisas, nem de coisas maravilosas mais para mim. Quis calar e sossegar a minha alma. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe. Vocês já viram quando a criança está mamando no peito da mãe? Vocês já viram isso? Aí quando enche a barriguinha dela, né? Aí escorre o leite aqui assim, sei lá, e dorme. Aí Davi fala, assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim a minha alma para comigo. Então a nossa alma tem que estar descansando dentro de nós, assim como a criança nos braços da mãe depois que mama. Amém? E eu amo esse descanso que Davi ensina. Que nós estejamos aprendendo a descansar, porque o descanso, o estresse, a ansiedade, a crise de tudo traz doença. E nós precisamos de cuidar da nossa saúde. Por isso que eu sento e falo agora, não vai ficar toda ansiedade, ou toda tristeza, ou toda preocupação, porque eu quero cuidar da saúde que o Senhor me deu. E essa é a vontade de Deus para todos nós. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Pastor Davi? Glória a Deus, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Quando ela frisou a respeito do que o Espírito Santo de Deus tinha falado a Paulo, que ele iria a Roma, isso diz respeito à convicção que nós devemos ter quando nós temos uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. É por isso que constantemente nós falamos aqui